E aí, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar com a competência de número 6 no nosso projeto Mate 900 pontos no Enem. Falta só mais a 6 e a 7 para a gente encerrar esse ciclo aqui, trabalhando com todas as competências e todas as habilidades, para que você realmente tenha tudo que você precisa para poder se dar bem aí na prova do Enem. Vem comigo então. Competência de área 6. Diz lá o seguinte, ó, interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. É mais um enunciado pomposo para algo bastante simples, pessoal, né? Essa é a competência exclusiva e especial de interpretação de gráficos e tabelas, que é um bagulho que cai de monte no Enem. Só tem 3 habilidades, mas caem muitas questões. Normalmente, 2 questões de cada uma dessas habilidades aqui acabam sendo embutidas na prova como um todo. Essa ideia aqui de realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação é digamos assim, a visão de entender os gráficos e as relações que por eles são obtidas, compreendendo excessos, faltas, sobras, ou seja, o comportamento geral de como o gráfico ou os gráficos de uma determinada estrutura lá vão se comportar. Então vem comigo e vamos para as habilidades. Habilidade 24. Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. As informações estão lá em gráficos ou tabelas, e fazer inferências significa o seguinte: nós vamos tirar conclusões a partir das informações que vêm nos gráficos ou tabelas. Tabelas são aquelas estruturas de dupla entrada, né? Ou seja, as informações estão dispostas em linhas ou colunas. Já os gráficos são estruturas que podem ter os mais variados tipos. Nós podemos ter gráficos pictográficos, que são desenhos representando, né, um monte de automóvelzinho, um monte de vagãozinho de trem. Nós temos os histogramas, nós temos os gráficos de barras, tem gráfico de tudo quanto é tipo. É importante que a gente saiba coletar as informações dessas estruturas. Gráficos e tabelas normalmente são muito simples. Dentre os exercícios do Enem, esses que envolvem gráficos ou tabelas são aqueles que a gente cunha com o critério de, olha, são questões que você deve começar a resolver a prova por elas, porque são questões cujas informações são muito objetivas. Dificilmente os enunciados interferem muito nessas figuras, seja elas gráficas ou tabelas. Legal? Vamos lá para o primeiro exemplo sobre essa habilidade 24. O gráfico mostra a variação percentual do valor do produto interno bruto PIB do Brasil por trimestre em relação ao trimestre anterior. Então, você tem um gráfico bem objetivo aí, ó. Vamos dar uma olhadinha nele para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Eu venho aqui do primeiro trimestre de 2009 com menos 1,92% de PIB. Eu tive um PIB negativo aqui. E aí, você vai para 1,87 no segundo trimestre de 2009. Do segundo para o terceiro trimestre de 2009, você vai para 2,57 e assim sucessivamente, até chegar aqui no primeiro trimestre de 2011. Maravilha. Vamos lá. De acordo com o gráfico, no período considerado, o trimestre em que o Brasil teve o maior valor do PIB foi. Bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Eu tenho lá um decréscimo de menos 1,92, quer dizer que o PIB caiu. Mas quando eu tenho esse 1,87, significa que o PIB que eu tinha aqui no primeiro trimestre, ele aumentou 1,87%. E depois ele aumentou de novo 2,57 pontos percentuais. Opa, então o PIB está aumentando? Sim. Agora dá uma olhada aqui, é onde você tem que tomar cuidado aqui, ó. Do terceiro para o quarto trimestre, ele aumenta de novo. Só que como ele aumenta menos do que ele aumentou no período anterior, então esse ponto está mais abaixo no gráfico. Mas você teve um aumento, sim, de 2,45% no PIB neste intervalo. Assim como teve um aumento de 2,19% do primeiro trimestre de 2010 em relação ao quarto trimestre de 2009. E depois um aumento de 1,59%. Um pequeno aumento, mas ainda assim aumento de 0,39 pontos, de 0,75 e finalmente de 1,1. Bom, tirando este período onde eu tive uma redução no PIB,
sequencialmente, todos os outros trimestres o PIB aumentou. E se ele aumentou em todos os trimestres sequencialmente, onde é que a gente vai registrar o maior valor do PIB? Neste primeiro trimestre de 2011. Acabou, só isso. A gente interpretou o gráfico e chegou à conclusão de que dentro dessa linha temporal, o maior PIB é aquele do primeiro trimestre de 2011. Por quê? Porque ele vem a partir de uma série de PIBs que foram aumentando. É lógico que houve aumentos maiores do que outros, mas em todos esses intervalos aqui nós tivemos aumento. Legal? Então, a resposta, primeiro trimestre de 2011, e isso está na alternativa E. Legal? Fácil, né? Mas é uma questão falaciosa. Por quê? Porque a resolução dele é simples. Agora, interpretar gráfico tem que ser feito com cautela, com cuidado. Então, não significa que, olha, é tudo tão óbvio. Não, a questão é simples porque não exige de você cálculos, mas exige interpretação. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente quer resolver tudo muito afoito, com muita pressa, e a gente acaba fazendo besteira justamente por causa disso. Então, leia com cuidado as informações para poder, né, dar a resposta. Legal? Vamos para a próxima habilidade. Habilidade 25 diz lá, resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. Então, novamente, eu vou te dar como estrutura, né, para você obter informações, os gráficos ou tabelas. Resolver problemas significa que a gente vai ter que utilizar aqui algum tipo de cálculo para organizar essas informações e dar a resposta pretendida. Vamos lá. Nessa questãozinha de 2017, temos lá, num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada, e a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Está aqui o gráfico. Vamos dar uma olhadinha nele. Eu tenho uma altura H às 13 horas. Cada separação ou cada distância entre duas linhas consecutivas aqui significa que nós temos 1 metro. E aí eu tenho a variação da profundidade das 13 às 17 horas. Então veja que das 13 às 14 aumentou, 14 às 15 aumentou, 15 às 16 diminuiu, 16 às 17 diminuiu. Tá? É um gráfico cartesiano, onde o eixo X é o eixo do tempo e o eixo Y é o eixo aí da profundidade. Legal? Muito bem, vamos ver o que nós precisamos a respeito desse gráfico. Foi informado que entre 15 e 16 horas a profundidade do rio diminuiu em 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Bom, o que nós temos? Voltemos ao gráfico. E agora, a partir do gráfico, vamos tirar as informações que nos interessam. O que nós temos de informação? Que entre as 15 e as 16 horas, nós tivemos uma redução no nível ou na profundidade do rio de 10%. Bom, vamos chamar de H1 a profundidade deste rio às 15 horas e de H2 a sua profundidade às 16 horas. Repare que de H1 para o H2 eu tenho o quê? 2 períodos consecutivos de linhas. Significa que nós tivemos aqui uma redução de quanto? De 2 metros na profundidade do rio. Legal? Pronto. Mas nós temos uma outra informação que o enunciado nos deu. Qual que é? Que a profundidade reduziu em 10% do que nós tínhamos às 15 horas. Quer dizer, a profundidade às 16, ela teve uma redução de 10%, ou corresponde a uma profundidade que tem 10% de redução em relação a H1. Opa, eu tenho essa redução de 10% na profundidade. Como é que nós vamos articular essas informações? Então, olha só que legal. O nível diminuiu em 2 metros. Significa que se eu pegar a profundidade maior, que é das 15 horas, menos a profundidade menor, que é das 16 horas, essa diferença tem que dar 2 metros. Legal? O que mais que a gente tem? Como esse nível, essa redução foi de 10% em relação ao H1, significa que o H2 é o H1 menos 10%. Quer dizer que o H2
né, a profundidade H2 é 90% de H1. H2 ser 90% de H1 é o mesmo que dizer que H2 é 0,90 H1. Pronto, o que é isso? É um sisteminha. Está pronto o teu sistema aqui, ó. Como eu quero saber qual a profundidade às 16 horas, que nós chamamos de H2, vamos isolar o H1 aqui na primeira equação. Se eu isolar o H1, eu passo o H2 para lá e eu fico com H1 igual a 2 mais H2. E agora a gente vai, com esse sisteminha, substituir o H1 aqui embaixo. Então, ó, o H1 não é 2 mais H2? Aqui embaixo vamos colocar no lugar do H1, 2 mais H2. Aí, pessoal, é só o cálculo simples. Aplicar a propriedade distributiva, 0,90 vezes 2, que vai dar 1,80, e o 0,90 vezes H2, que vai dar 0,90 H2. Mais uma continha. Eu tenho 1 H2, o 1 não precisa aparecer, lembra? 1H2 menos 0,90 H2 me deixa quantos H2? 0,10 H2. Então, 0,10 H2 vai ser igual a 1,80. A gente pode cortar a vírgula daqui e de lá, ó. Fica 10 H2 igual a 180 e, portanto, H2 igual a 18 metros. Significa que às 16 horas a profundidade do rio é de 18 metros. Era de 20 metros em que horário? Às 15 horas. Por quê? Porque estava 2 metros acima. Bacana, né? É uma questão de nível médio pelo raciocínio e pelo cálculo que ela está pedindo para você. Mas não é uma questão de altas complicações. Portanto, vamos dar a alternativa correta, que é a alternativa A. Legal? E agora vamos para a última habilidade dessa historinha aqui. É a habilidade 26. Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos. Então, novamente, vou necessariamente te dar gráficos ou tabelas. Você vai ver, inclusive, que eu escolhi aqui uma tabela, justamente para a gente não ficar só trabalhando com os gráficos, né? Como recurso para a construção de argumentos, ou seja, quais informações que nós temos nesta tabela ou gráfico, nós vamos organizar essas informações e produzir um argumento, ou seja, produzir uma estrutura, ideia bem consolidada que possa nos levar a um resultado correto. Legal? Vamos lá então para a questãozinha. Enem de 2011, a figura apresenta informações biométricas de um homem, Duílio, e de uma mulher, Sandra, que estão buscando alcançar seu peso ideal a partir das atividades físicas, corrida. Para se verificar a escala de obesidade, foi desenvolvida a fórmula que permite verificar o índice de massa corporal, IMC. Esta fórmula é apresentada como IMC igual a M sobre H ao quadrado, onde M é a massa em quilogramas e H é a altura em metros. Aí o enunciado está fornecendo para a gente aqui o perfil dos corredores, então pode ver aqui ó, que você tem, né, ele diz aqui peso, que a gente vai utilizar como a massa, e a altura do Duílio, e temos o peso, massa, a altura da Sandra. Né? As pessoas de física ficam loucos quando você fala peso é a mesma coisa que massa, não é a mesma coisa fisicamente. Mas o enunciado está trabalhando com uma contextualidade, então está utilizando o mesmo critério, não tem problema. Depois, no quadro é apresentada a escala de índice de massa corporal com as respectivas categorias relacionadas aos pesos. Você tem uma tabela que diz lá, a pessoa que tem o IMC entre 20 e 24,9 tem peso normal e assim por diante. Legal? Pronto. Vamos ver o que o exercício está pedindo para a gente. A partir dos dados biométricos de Duílio e Sandra e da escala de IMC, o valor IMC e a categoria em que cada uma das pessoas se posiciona na escala são... Bom, resumindo, a bagaça. O que nós temos que fazer aqui? Calcular o IMC do Duílio e da Sandra. E depois verificar esses IMCs aonde que se enquadram naquela tabela. Quer dizer, nós vamos usar os dois grupos de informações, os dois gráficos, o pictográfico e depois aquela tabelinha de dupla entrada lá. Bacana. Só para você, só por curiosidade, essa questão aqui ela foi enquadrada como uma questão de nível difícil. Pois é. Você vai ver que a ideia para a resolução dela é extremamente simples. Vamos entender por que é que ela foi enquadrada como nível difícil, para a gente também compreender um pouquinho melhor o Enem. Às vezes aquilo que é colocado como difícil dá a impressão de alta complexidade, mas não é bem assim. Vem comigo. Vamos pegar aquele pictográfico lá para falar do IMC do Duílio.
Então, o IMC dele vai ser definido pela sua massa dividido pelo quadrado da sua altura. Ora, a massa é 96,4 quilos e eu vou dividir por 1,88 ao quadrado. É por isso que essa questão é considerada uma questão de nível difícil, pelo cálculo, exclusivamente por isso. 96,4, você teria que fazer o 1,88 ao quadrado, que vai dar aproximadamente 3,53, quer dizer, já é uma dorzinha de cabeça ali. E depois essa divisão aqui com vírgula, que tem que ser uma divisão bem feitinha, que vai dar aproximadamente 27,30. Claro, eu fiz rapidinho aqui na hora da prova, isso aqui demandaria tempo e muita atenção. Por isso que ela foi considerada uma questão de nível difícil. Interessante, né? Por quê? Você tem uma fórmula, você está jogando as informações. Se você não tiver o apuro ali para poder fazer as contas direitinho, nesse caso você vai perder uma questão que é uma questão de raciocínio extremamente simples, mas cuja continha dela é enroladinha. Vamos fazer a mesma coisa agora com o IMC da Sandra. E ela tem uma massa de 84 quilos, que eu vou dividir pelo quadrado da sua altura a 1,70. O quadrado da sua altura vai dar ali 2,89. E a gente fazendo aqui a divisão de 84 por 2,89, vai dar um valor aproximado de 29,6, que daria até para aproximar aqui para 29,10 ou 29,1. Legal? Já é o suficiente. Agora, o que a gente precisa fazer? Calculamos os IMC. Vamos pegar o IMC dos dois e verificar em qual categoria esse IMC aqui, ou estes IMC se enquadram. O do Duílio, 27,30, olha ele aqui, ó. Está entre 25 e 29,9, quer dizer que esse Duílio está com sobrepeso. E a Sandra? A Sandra está com 29,6 ou 29,10, também está com sobrepeso. Veja como as continhas aqui são bem importantes. No caso da Sandra, se você errasse um pouquinho para cima, você ia cair fora da categoria de sobrepeso, tá? Bastante cuidado com isso, então. Então, ambos estão com sobrepeso, o que indica para a gente a alternativa B. Duílio tem o IMC 27,3 e Sandra o IMC 29,1, estando ambos na categoria de sobrepeso. Legal? Pronto, nas outras alternativas nada importa. Esse aqui foi o trabalho envolvendo a competência 6, um trabalho bem simples, porém muito importante, porque despenca gráfico no Enem. Alguns desses gráficos e tabelas vão usar outras habilidades que a gente estudou anteriormente, até a habilidade que a gente vai ver na próxima aula, que é justamente envolvendo probabilidade, estatística e tal. Mas gráficos e tabelas estão presentes e aos montes na prova do Enem. Legal? Espero vocês na nossa próxima aula. Beijos do Gião. Fala tchau para mim. Até mais. Bye.